Olá, boa tarde. Hoje nós temos uma entrevista super especial falando sobre marketing, o marketing eleitoral. Para ajudar você que é candidato, você que vai trabalhar com os candidatos a partir do dia 16 e os cuidados que você precisa ter. E ninguém melhor do que um amigo meu que eu fiz exatamente numa campanha, na campanha de 2024, que eu conheci o Toninho Duarte. Toninho Duarte, ele trabalha com marketing praticamente desde a adolescência, né? Tem muito conteúdo para a gente. Eu quero que você se apresente, Toninho, para a gente, para o nosso público. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, foi maravilhoso. É maravilhoso estar aqui mais uma vez, já estive outras vezes conversando com você, e a primeira vez no programa, está de parabéns, estúdio maravilhoso. Adriana, eu comecei no marketing ainda na década de 90, em 1990, que era o território, o Amapá. Eu nasci em Belém, mas já moro aqui há bastante tempo. E em 1990, nessa transição do estado do território para o estado, e meu pai foi candidato a deputado estadual, inclusive, e acompanhei de perto muito todo o trâmite, né, de como funcionava. Na época a tecnologia era outra, era diferente a campanha. E ali eu acabei me apaixonando pela política, né? Mas o comportamento, analisando o comportamento das pessoas, dos eleitores, aqueles que dizem que vão votar, aqueles que enganam, né? Então, os políticos também acabam alguns pisando na bola, né? Verdade. E isso aí não é de hoje, sempre aconteceu. E aí, então eu comecei a me dedicar e a observar mais de perto como era o comportamento tanto do político quanto do eleitor e dos profissionais que estavam ali atuando. Naquela época era muito mais difícil, né? Hoje a gente consegue já fazer com o avanço da tecnologia, todo mundo com o celular, faz a sua campanha, faz o seu vídeo, né? Se bem que tem alguns cuidados que a gente precisa tomar em relação a isso. Uhum. E então eu continuei, fui estudando, aprendendo, estando sempre próximo, acompanhando as eleições. Tive a oportunidade de participar de eleições também em outros estados, e isso acabou trazendo também para a gente mais conhecimento. Hoje a gente já atua há bastante tempo neste mercado, então a gente vai falar aí de 36 anos, né, neste mercado voltado para o marketing político eleitoral. Na verdade, existe essa diferença, né, o marketing eleitoral e o marketing político. E esse eleitoral que é o que acontece justamente nesse período específico, que o objetivo é conseguir os votos, convencer o eleitor para que se consiga esses votos. E durante esses 45 dias é muito dinheiro público, inclusive, jorrando, né, para a campanha e justamente para esse marketing. Mas tem gente que às vezes tem um dinheiro, mas não tem um bom marketing. Nem sempre muito dinheiro significa um bom marketing, porque precisa de um profissional adequado. E eu me lembro em 2024, quando a gente teve uma primeira reunião lá no escritório, o seu escritório fica ali no Goiabal, é isso? Isso, isso. E a gente esteve ali conversando, e o que eu vi é que a gente não sabia absolutamente nada. Olha que eu já tinha feito 6 cursos preparatórios para ser pré-candidata a vereadora. Mas naquele momento, eu acho que eu era uma das poucas que sabia que tinha uma noção. A maioria não sabia nem por onde começar, na verdade. Eu É. me lembro que você, num domingo, disse: olha, vamos começar a tirar foto. E eu tenho muitos testemunhos sobre isso, que eu, no domingo, Dia dos Pais, eu fui comprar roupa para as fotos de manhã, num domingo, e à noite vocês disseram: olha, a gente já vai começar a tirar foto agora, para poder já estar tá tudo preparado. E foi assim, tudo novo para a gente, mas ao mesmo tempo a gente sofreu, a gente teve angústias, porque os prazos, e a gente já queria, os nossos militantes querendo o material, e o que pedir, a quantidade que pedir, tudo isso é muito importante também, você ter uma noção, como é que um candidato, por exemplo, pode decidir que tipo de roupa ele vai usar para foto, a quantidade que ele vai pedir de bandeiras, de adesivos, enfim. Eu me lembro que eu fiz alguns adesivos com o Bolsonaro, e aí a minha líder disse: olha, e ela é bolsonarista, Adriana, mas se a gente for lá para uma capada com esse adesivo no carro, mano, a gente vai correr risco, né? Porque É tá isso com o do mesmo. Bolsonaro. Então, assim, são situações que às vezes a gente tá de fora e pensa: eita, se eu botar esse adesivo vai ser maravilhoso, mas às vezes a gente não pesa que pode também não ser tão maravilhoso. Conte um pouquinho, assim, dê algumas dicas de como começa, assim, a, a nascer a própria imagem. Porque, gente, a verdade é que a candidatura e a campanha, ela é a apresentação de um produto. E esse produto é uma pessoa. Então, como é que você vai começar a fazer com que essa pessoa se apresente para a sociedade como uma alternativa usando o marketing? Acima de tudo, Adriana, a autenticidade. Às vezes as pessoas querem criar um personagem, um profissional diz: olha, não, mas tu tens que fazer assim e assim, e isso não é bom, né? O candidato ele acaba se atrapalhando, ele até um certo ponto, de repente, consegue manter aquela postura ali do personagem, mas logo depois ele acaba deslizando.
Então, essa não é a ideia é que realmente as pessoas possam, o candidato ou a candidata, sejam autênticos e que eles mostrem realmente as ideias que se têm, o porquê que eles querem ser candidatos, na verdade, ter um mandato, seja ele para deputado estadual, seja ele para vereador, seja lá qual for o mandato dele, se for para governador, senador, mas precisa saber também o que que ele vai fazer, né? Qual é a área que ele vai atuar. Porque senão existe candidato que acaba prometendo coisas que está fora da competência dele, né? Mesmo alguns candidatos que são esclarecidos, pessoas esclarecidas, mas que não têm esse entendimento na hora de passar a mensagem, lamentavelmente. Uma outra coisa que você falou é a respeito dos candidatos que normalmente não são preparados. Infelizmente, os partidos políticos, eles não preparam os candidatos, as pessoas, para que realmente saibam, entendam como é que funciona. Olha, vocês precisam fazer as fotos de vocês para que a urna eletrônica, para que esteja na urna eletrônica com antecedência, vocês têm que utilizar as imagens muito bem claras, nítidas, para que o eleitor possa saber realmente quem são vocês. Tem que tomar muito cuidado hoje com a inteligência artificial, que tem muita gente aí que coloca muitos filtros, enfim. Tudo isso a gente precisa deixar claro, precisa ser bem definido, né? Como você falou, na experiência que você teve lá no começo, né? Que foi colocado lá para não só você, mas muitos outros. Você era das mais esclarecidas, inclusive, né? Mas muitos outros que não sabiam nem qual é a quantidade de santinho que nós podemos fazer para uma campanha de deputado estadual, por exemplo, né? E aí a gente não tem um número, não dá para a gente dizer que a gente tem um número exato, né? Mas assim a gente consegue, que depende do tamanho da campanha, do orçamento, do número de pessoas que vão estar inseridas na sua campanha, porque não adianta fazer uma impressão tão grande de santinho se não tem como distribuir. Então, aí acaba que a gente precisa, o candidato precisa ter esse entendimento, né? Mas, em média, aí, para o estado do Amapá, 20, 50 mil, então varia muito. Quem eu vou ter? Eu tenho que analisar isso. Quem vai trabalhar na minha campanha? Qual o recurso que eu tenho? Quantos voluntários eu tenho para participar da minha campanha eleitoral? É muito importante que você falou a respeito de que o candidato ele precisa, porque tem muitos candidatos que têm boas ideias, bons projetos, mas que, lamentavelmente, às vezes ele não consegue externar esse projeto, mostrar esse projeto para a população de uma forma que seja compreensível. É igual o professor que conhece muito, mas ele fala e a gente não entende nada, né? Justamente. Às vezes ele, poxa, fulano é muito fera, mas ele precisa diminuir aí esse erudito e fazer com que as pessoas entendam o que ele está falando, né? Justamente isso. Nós precisamos entender quem é o eleitor que nós precisamos nos comunicar. Precisamos saber quem é. Como você falou a respeito da época do Bolsonaro, né? Que você estava com a camisa do Bolsonaro e que não dá. Então, tem lugares que realmente fica complicado. Não tem como a gente chegar, de repente, com alguém que tem um posicionamento político totalmente ao contrário. E aí existem pessoas que lamentavelmente não conseguem se comportar e nem entender e nem respeitar a opinião dos outros. Né? Não, e eu vou falar, eu já fiz um livro, você recebeu esse livro, sim, né? Sim. Contando toda a minha história. E aí você falou, eu me lembrei também que nesse dia que a gente ia numa ponte, eu estava com uma calça de tipo de quartel, como é que chama? Rajado, né? Rajado. Que chama. E aí a minha coordenadora, tu vai com essa? Não, o rapaz que nos levou lá, né? Ele disse assim, você vai... Não, se você chegar com essa calça lá, o pessoal vai... Ixi! Aí, cadê? Eu fui lá na minha coordenadora, na casa dela, ela me emprestou uma saia lá, eu coloquei para poder entrar, porque eu estava com uma calça que poderia afugentar, digamos assim, né? Hoje já vem polícia e tudo, na cabeça deles, né? Militar. Enfim, gente, foi muito engraçado naquele dia, e eu me lembro que a minha sombra não queria sair do carro para fazer a minha cobertura. Ela ficou com muito medo, eu não vou, dona Adriana, não vou. E a gente não achava o lugar, e ela disse, é de Deus, olha, a gente não está conseguindo nem achar esse endereço, então vamos embora. Então, são situações pequenas, são detalhes que às vezes a pessoa está envolvida na campanha e ela não observa, né? E que de repente faz uma grande diferença na hora de você captar aquele voto. E aí a gente também vai falando sobre a postura da pessoa, e você falou uma coisa interessante, é ser autêntico. Se você é preparado ou não preparado, não dá mais tempo. Não dá mais tempo, né? Não adianta você querer dizer que você sabe muito, que a população vai perceber que você não tem aquele conteúdo. Então, você vai ter que encontrar um outro jeito de vender a sua imagem. Então, como é que o candidato, ele pode chegar nessa conclusão de dizer, olha, eu vou falar disso que eu domino, isso aqui eu não domino. É fácil você sentar com um candidato e conversar com ele? Como é que acontece essa troca? É o candidato que diz como é que você tem que fazer e você dá alguma dica, ou é você que observa o candidato? Esse trabalho meio que de uma consultoria você também faz? É justamente o que a gente precisa fazer. A gente precisa observar o posicionamento do candidato,
entender as propostas, as ideias que ele tem, para que a gente possa justamente direcionar para o público correto, para o eleitor, para quem se interessa, quem acaba entendendo que a mensagem e que o projeto é importante e que pode mudar a vida dessas pessoas. Então, a gente acaba juntando tudo isso, né? O que o candidato tem de potencial, o que ele tem de proposta, e aí a gente analisa e justamente entrega para ele o planejamento voltado com o que realmente ele quer passar para o eleitor. Tudo isso é feito de uma forma profissional, não só por mim, mas outras pessoas que estão envolvidas. Às vezes as pessoas pensam que é só colocar um celular, só filmar rapidinho, mas não, existem muitas regras e que, lamentavelmente, muitas pessoas que entram na campanha eleitoral, elas não entendem, não compreendem, mas é importante que você que é candidato, que vai participar agora dia 16, já começa o pedido de voto, né? Já começa as propostas aí, já podem ser ditas aqui pelos candidatos, né? Acabou o período de pré-campanha. Logo, logo vai ter também o horário eleitoral, dia 28, ainda deste mês já entra o horário eleitoral gratuito na TV e no rádio. Mas assim, na internet, a campanha eleitoral ela já começa a partir do dia 16, né, agora. E o candidato ele precisa, acima de tudo, um dos maiores erros que se tem, ele não se planeja. Ele vai lá e faz de qualquer jeito. Então, isso é um dos maiores problemas que se tem, né? O candidato ele precisa de um planejamento, ele precisa de uma equipe de comunicação, ele precisa de um jurídico, ele precisa de uma contabilidade, ele precisa de tudo isso. Porque não adianta, às vezes, as pessoas falam, não, mas o marketing é tudo. Não, não é bem assim. Ele não decide a eleição como muitas vezes as pessoas pensam. Ele é apenas mais uma ferramenta e que ele precisa ser utilizado de forma adequada. Tem um grande potencial? Tem. Mas precisa ser e alinhado também com as leis, alinhado com as regras financeiras, porque tem candidato que não consegue prestar contas, porque ele acaba comprando algumas coisas ou adquirindo, enfim, e não dá, está fora das regras. Você precisa de um contador, por isso que a gente precisa de um jurídico, né? A forma que é também a impressão dos santinhos, todo o material impresso, né? Precisa estar lá claro. Tem regras, tem até o tamanho de cada um, né? Isso, existem Então, os tamanhos de meio metro quadrado, a gente pode utilizar e outros para colocar no carro, para fechar todo o vidro do carro até meio metro quadrado, aquele adesivo perfurado, por exemplo, né? E banner com meio metro quadrado, todo o material com meio metro quadrado. Agora, lógico que quando a gente tem um comitê principal, até 4 metros quadrados. Então, a lei continua da mesma forma. É importante também que as pessoas baixem a cartilha que tem no TRE. É uma cartilha muito interessante. O TRE sempre dá todo esse suporte, mas não deixe de ter sempre uma assessoria jurídica, não deixe de ter um profissional de contabilidade também. Né? Em relação à bandeirada, antes de eu ser candidata, eu ficava, meu Deus, como é que alguém pode achar que uma bandeirada vai atrair voto? Tem mesmo alguma coisa que possa chamar atenção com a própria bandeirada? Por que fazer bandeirada? Depois, no outro dia, terminou, tanta, como é aqueles bandeira jogada fora, porque acabou, né? Acabou, enterrou, aquele CNPJ morreu ali e vai embora tudo para o lixo. Você tem uma coisa, talvez como eu, alguém está assim, por que gastar com bandeirada? Por que até hoje ainda se faz essa história da bandeirada? Adriana, essa pergunta é excelente. Eu quero voltar aqui um pouco falando de um marketing agora comercial, de publicidade. Eu atendi há bastante tempo uma rede de ótica e ela cresceu bastante aqui no estado do Amapá. E quando a gente iria fazer o lançamento de uma nova ótica, de uma nova loja, eu contratava pessoas para estarem na loja. Então a bandeirada ela faz isso, ela gera um acúmulo de pessoas e de forma visual as pessoas entendem que aquele político ele está forte, que ele tem um número de pessoas engajadas realmente na campanha dele. Então o impacto visual é muito importante. E quando eu te falo na questão da publicidade, dava muito certo, porque passavam-se os carros na frente, e aí eu tinha 50 pessoas ali contratadas, que estavam lá dentro da loja, os outros paravam para dizer, o que tem aí? Bora lá. E aí a gente começava a ter um resultado. É o efeito manada, né? Justamente, esse é o efeito manada, que sempre deu certo. Hoje, a gente tem, com o avanço da tecnologia, a gente tem outros meios para se fazer uma campanha, né, e ter um resultado melhor. Agora, lógico, a gente precisa saber qual é o investimento que se tem. Cada partido tem um fundo eleitoral, mas que ele é dividido pelos líderes partidários, de uma forma que ele é rateado, e aí, dependendo da quantidade, muitos políticos eles não têm material, pessoas, né? Uma estrutura humana, física, para fazer essa distribuição. E aí eles precisam indo para a tecnologia mesmo, para as redes sociais. Enfim. Então, você falou sobre a questão de você ter coerência. Eu acho que o eleitor hoje ele está mais politizado, ele está mais esperto.
E não adianta você querer mostrar aquilo que você não é. Nós estamos vendo aqui a nível nacional o Sidônio tentando salvar o Lula com muita propaganda, só que o povo está sentindo na pele o preço da carne, o preço do supermercado. Então, não adianta colocar 1 minuto na Rede Globo dizendo que está tudo bem, porque isso não cola. A mesma coisa agora na campanha. Não adianta a pessoa apresentar algo que é raso, que você espreme, não acha. Quem conhece a pessoa, né, não vai cair nessa. Por quê? Porque sabe que aquilo que a pessoa diz dela mesma não é verdade. Então, eu acho que esse marketing de antigamente, bem antigamente, que criava um personagem, ele já está morto e enterrado. A pessoa realmente precisa ser quem ela é. E sim, o marketing vai ajudar a potencializar aquilo que ela já é. É verdade? Eu me lembro que eu acho que eu não dei muito trabalho para vocês, porque eu levava, mandava, não é um banner, um panfleto, né? Um folheto. E aí eu mandava ele pronto. Eu dizia, eu quero assim, 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 assim. Não é isso? Quando a gente foi gravar, era 30 segundos na TV. Gente, eu já tinha os 30 segundos gravados, era ou não era? Já tinha levado todo o texto, porque eu já tinha colocado no meu cronômetro e já tinha, porque eu falo muito, então sempre era muito. Aí eu, não, vou tirar essa frase, vou tirar essa, vai ficar essa. E aí, rapidinho, eu fiz a gravação. Mas não é assim, né? Tem gente que dá trabalho. Tem gente que chega lá sem saber o que vai falar. É ou não é verdade? Justamente, é E isso aí. aí, como é que acontece essa situação? Às vezes a pessoa passa a tarde inteira e não consegue gravar 30 minutos. Na verdade, dentro desse tempo, e assim, Adriana, dificilmente tem alguém que organiza um texto dentro do tempo que se tem, né? O tempo de TV, principalmente, a gente não pode passar nem um segundo. Então, eles normalmente são 30 segundos, 15 segundos, são divididos, são rateados também por um mapa de mídia. E muitos, quando chegam para gravar, primeiro que já reclama porque é pouco tempo. Mas aí, quando a gente diz assim, então, vamos lá, vamos gravar. Aí ele já diz, deu um branco. Aí, quer dizer, tem 30 segundos só, mas aí ele pega e fala 4, 5 palavras e diz assim, não, tá bom, peraí que eu me esqueci. E assim, tinham muitas propostas, achava-se que precisava de muito tempo, mas por conta disso, acaba não sendo muito objetivo. Tem outras pessoas que tiram do foco, né? E não é isso que o eleitor quer. Nós somos bombardeados pelas redes sociais, nós somos bombardeados pelas emissoras de televisão. Vídeo a gente encontra aí toda hora, e se o vídeo ele não chamar a atenção, se ele não for direto, a gente acaba perdendo aquela atenção do espectador. Né? Então, ele não vai estar ali para ver toda a mensagem. E aí, o que acontece? Quando a gente chega no estúdio, às vezes nós usamos o teleprompter, inclusive, que é um equipamento que as pessoas vão lendo. Eu vou explicar que vocês sabem como é, mas de repente tem alguém que possa não ter conhecido ainda, mas que vai lendo, né? E um profissional vai passando. Mas mesmo assim, até lendo dá problema, às vezes. É uma série, porque falta esse preparo, esse planejamento. Às vezes as pessoas falam assim, vou ser candidato, eu vou participar, eu já sei o que é que eu vou falar. E na hora que está na frente das câmeras, realmente as coisas mudam. A gente passa, às vezes, 2 horas para gravar 30 segundos. Então, é muito trabalho. É muita dificuldade, é muito grande. E por falar nisso, você pode falar que esses 30 segundos tem todo um parâmetro também, né? Tem que ter alguém para aquela linguagem de sinais, tem que subir esses vídeos lá no TRE, que tudo isso a pessoa da empresa que foi contratada tem que ter essa responsabilidade também, né? Isso tem que estar cadastrado. Fala um pouquinho sobre essa burocracia entre vocês e a Justiça Eleitoral. É muito importante. O que acontece, na verdade? Existem as regras, e as regras são muito rígidas em relação a isso. Né? Os partidos, eles têm o tempo, e aí eles contratam uma empresa, normalmente para uma produtora, para que ela faça essa distribuição dentro do tempo que se tem. Cada candidato vai ter 10 segundos, 20, depende do candidato, depende, né, da maneira que eles vão fazer. Porém, o vídeo ele não pode ir apenas o vídeo sem ter libras, no caso, que é o que a gente coloca, né? Porque a acessibilidade, que nós chamamos, que a lei eleitoral é muito clara em relação a isso. Legenda, libras que nós colocamos. Hoje a gente não faz audiodescrição, porque muitos não têm ainda essa tecnologia no próprio equipamento. Mas futuramente, certamente, nós vamos ter que ter audiodescrição também. Então, na televisão, esse material ele é muito ele é acompanhado de perto pela Justiça Eleitoral. É muito rígido, não dá para a gente colocar de qualquer jeito. A gente tem que mandar ele pela internet, e a internet para uma pessoa que distribui, uma empresa que distribui em São Paulo, nós mandamos para lá, e de lá que ele volta para a emissora de televisão para justamente ele ser veiculado. Então não dá para fazer direto, tem que ser pelo CNPJ, tem que ser uma empresa cadastrada, normalmente pelo partido. É ele que cadastra e diz qual é a empresa que faria este trabalho. Porém, existem alguns
candidatos que procuram uma outra empresa mais especializada para ele, porque o partido ele fecha um pacote normalmente grande para muitos candidatos, uma legenda toda, né? Mas aí existem algumas pessoas que querem algo diferenciado e contratam outros profissionais que produz da maneira mais adequada para aquele, especificamente para aquele candidato, e aí ele manda para aquela produtora subir o material. Então, assim, é burocrático, mas é importante. Por quê? Porque senão, de repente, todo mundo fica subindo qualquer tipo de material e pode comprometer um candidato ou uma candidata. Uhum. Então, isso aí a gente precisa também colocar o CNPJ, colocar a coligação, colocar tudo. Existem algumas regras que são básicas, mas que são fundamentais. Senão, o candidato pode estar cometendo alguma infração. Certo. E aí, em relação ao que você falou, às vezes a coligação ela fecha com uma gráfica, com um grupo de marketing e tudo, mas nem todo mundo fica satisfeito com aquele fechamento, com aquele pacote. Às vezes a pessoa realmente quer algo personalizado. Às vezes eu já ouvi gente dizer, se vai fechar tudo com aquela gráfica, vão fazer mais para um e menos para outro, né? Tipo, aquele que tem mais chance de ganhar vai receber rápido o seu material, mas quem não tem mais chance vai chegar atrasado. E acontece isso, a pergunta que a primeira é essa, e segundo, é importante que o candidato também avalie isso, se é bom o pacote, se é bom ter alguém mais personalizado, que ele vai poder trabalhar diretamente, não via partido. Como é que você vê essas opções aí? Se o candidato ele tiver a possibilidade de contratar profissionais realmente dedicados, exclusivos, para atender ele, é bem melhor. É porque existe uma diferença muito grande, até na produção do material. Existem, por exemplo, aquelas praguinhas que algumas gráficas elas produzem uma praguinha que é de papel. E aí, às vezes, molha, às vezes vai suando e mancha até a camisa de alguém. E aí as pessoas já evitam de usar aquela praguinha com receio de ter um problema. Então, a qualidade é fundamental também do material. Normalmente, às vezes, alguns partidos, alguns candidatos procuram por um preço menor. E isso talvez não seja fundamental neste momento, né? Então, às vezes tem santinho que são impressos que não dá para entender sequer o número do candidato, porque fica borrado. Porque foi feito ali, passaram uma tela em cima da outra, tiveram algum problema na impressão. E aí, isso também prejudica o candidato. Só que nós estamos numa corrida aí contra o tempo. E aí, quando acontece isso, a gráfica entrega dessa forma, o candidato já está tendo prejuízo, mesmo que a gráfica refaça. Por quê? Porque perde esse tempo. E aí acaba sendo prejudicada aquela campanha naquele momento, aquele candidato. Agora, em relação a se existe alguns candidatos que são os preferidos em alguns partidos, né? Não era para existir, era para ser um processo bem tranquilo para todos, né? Igualitário, na verdade. Mas, infelizmente, às vezes, o partido prioriza o candidato A ou B, eles param para fazer essa distinção ali, dizer assim, ó, quem vai ser, quem pode, quem não pode, e acaba, de repente, priorizando. Mas, assim, para a gente, o que é importante é entregar logo para fazer a campanha e que a campanha aconteça o mais rápido possível, né? Dentro da legalidade. Em relação a morar no Amapá e às vezes não ter material, vocês, nesse período, por exemplo, você não tem previsibilidade de quantas pessoas vão contratar, de quantos santinhos, de quantas bandeiras, aí não sabe quanto de tecido comprar, enfim, todo o material para fazer a produção. Aí mora no Amapá, longe, que se for pedir pelo aéreo, encarece. Então, quanto mais a pessoa deixa para a última hora, mais caro fica também esse orçamento. E vocês ficam em uma saia justa porque não tem esse produto aqui, né? E você também não pode comprar muito pensando, vai vir muita gente e de repente não vem. Esse produto vai ficar parado até a próxima campanha? E, na verdade, nem dá porque vence, né? Vence. O produto, essa matéria-prima, os adesivos, o produto tinta, enfim, tudo isso acaba vencendo e se perde. Infelizmente, normalmente não dá. Mas você tem razão. O nosso problema é porque a gente acaba geograficamente precisando, sim, de que esse transporte ele seja feito fluvial ou aéreo. O aéreo fica com um custo muito alto, o fluvial demora um pouco. Só que, assim, ainda tem um agravante. A eleição é no Brasil todo. Então, todo o Brasil ali, a gente tem, por exemplo, fornecedor que não tem para entregar bobina de adesivo, ele não tem mais, porque acabou o Brasil todo e acabou não se preparando para isso, né? Se prepara, mas a procura acaba sendo maior. Mas assim, o que a gente procura é orientar aos candidatos, eu acho que isso é importante, que cada candidato ele consiga identificar quem realmente tem o potencial, tem a estrutura,
para fazer a entrega. Porque imagina, o candidato ele tem que estar focado em pedir Pedir voto. voto. Aí ele vai ter problema ainda para ir atrás, tem um problema com a gráfica. Porque o vídeo dele não saiu legal, ou porque nem saiu, porque a produtora não levou, não deu certo para conseguir colocar o vídeo dele no momento adequado. Então, lamentavelmente, infelizmente, pode acontecer isso. Então, é importante que o candidato ele consiga fazer esse filtro, entendeu? Olha, eu, como você disse, era uma das mais preparadas, mas Sim. eu errei e eu erraria muito, porque eu tenho um amigo que mora em Curitiba e disse, Adriana, tem um amigo aqui em Curitiba que tem uma gráfica, ele vai fazer os banners, não sei o quê, não sei o quê. Já pensou se eu tivesse me enrolado com gráfica lá em Curitiba? Porque aqui é mais barato, eu já fiz até o orçamento aqui, entendeu? E a gente não tem noção do problema que a gente traz pra gente. Sim, Né? é isso mesmo. E ainda ia ser feito antes de começar para poder chegar aqui em tempo. Então, assim, eu estaria totalmente fora, não da lei em si, mas eu estaria contratando alguém antes do tempo, que não mora no Amapá, eu teria que ter problema com nota fiscal para trazer isso para cá, enfim, é toda uma situação burocrática. Eu também pensei na época, eu me lembro, se alguém me der R$ 2.000, eu já vou fazer antecipadamente o meu site. Vou fazer o meu site, Adriana Garcia, 2024 e tal, porque eu já vou botando minhas propostas na minha cabeça, vou botar minhas propostas lá, eu tenho muito conteúdo. Se eu tivesse feito isso, gente, isso teria sido um prejuízo de R$ 2.000. Por quê? Porque com a contratação já está incluso o site, não é isso? Sim, E sim. por que mas eu não quero ter site. Se você não tiver um site, aí que eu fui entender depois a história do site vinculado a um Facebook e a um Instagram. Então, você que está nos ouvindo, que é candidato e que quer impulsionar, e que quer usar o Instagram e impulsionar o Instagram e o Facebook, ou talvez TikTok, não sei como é que é, você precisa de um site para isso. E esse site aí, que eu ia errar muito, esse site tem que ser pago pelo CNPJ da Adriana Garcia 2024. Não é pelo CNPJ, pelo CPF da Adriana Garcia Silva dos Santos. Eu ia me ferrar, eu ia gastar 2.000, não ia adiantar nada. Então, gente, eu trouxe aqui o Toninho Duarte para você não errar, ou errar menos. Talvez quem está assistindo já até errou. E engraçado, a gente tem gente de todo o Brasil nos assistindo, então isso serve não só para quem é aqui do Amapá, mas Sim. meus contatos também do restante do Brasil. Prestem atenção, não caiam no atalho, né? Às vezes é um atalho. Não, porque até gráficas algumas, né? Tem alguns problemas. As próprias empresas que estão prestando serviço estão com problema. Isso também dá problema? Fale um pouquinho sobre isso. Vamos lá, você tocou aí, é muito importante, às vezes as pessoas... A gente vai falar agora da Meta, por exemplo. A Meta, e a gente fala de Instagram, de Facebook, é o que é mais utilizado, e que a gente precisa, sim, fazer um cadastro, a gente precisa ter o CNPJ, mas o CNPJ só sai também em cima da hora, porque até então a maioria é pré-candidato. E aí, depois que se torna candidato, quando passa as convenções, que o TRE faz a análise, e aí, então, que sai o CNPJ. E a conta bancária depois tem que ser aberta, são 3 contas, na verdade, né? E essa conta bancária, ela que tem que ser para fazer o pagamento de impulsionamento. Já existiu, sim, pessoas que fizeram com o próprio CPF e que acaba tendo problema. Por quê? Porque a Meta ela tem que emitir a nota fiscal no CNPJ justamente para prestar conta. Senão as pessoas vão ter penalidades, inclusive, para devolver recursos, tem uma série de infrações que eles podem cometer nessas pessoas. E o que a gente precisa e recomenda, né? Sempre a empresa seja uma empresa séria, uma empresa que saiba o que está fazendo. Às vezes, a gente chama de sobrinho. Não, o meu sobrinho faz isso. O meu sobrinho, que são aqueles meninos que fazem o impulsionamento, que fazem de uma forma, até de forma para publicidade, sabe? O tráfego pago, como nós chamamos. E que é diferente quando chega nesse horário, nesse período eleitoral. Para candidatos é diferente. Se não tomar cuidado, se tem problema, tem as pessoas que ficaram inaptas até para se candidatarem novamente, porque não conseguiram ter as contas aprovadas. E, além disso, aí a gente tem que falar, por exemplo, do material impresso. Como você iria imprimir o material? Esse material tem que ter a tiragem e tem que ter o CNPJ de quem pagou. E tem que sair da conta específica. Então, quer dizer, tudo isso a gente precisa ter alinhado, porque senão é abuso de poder econômico. De que forma é que você está agindo? Tudo isso a gente precisa entender, porque senão pode ter um problema. A lei eleitoral ela é muito importante porque ela nivela todo mundo. Ela diz assim, ó, todo mundo tem que fazer desta forma, né? Para quê? Para que não haja o abuso de poder econômico. Porque tem pessoas que, de repente, podem fazer, tem um custo, tem um poder aquisitivo maior e pode fazer uma campanha talvez mais, vamos dizer assim, mais robusta.
mas que a lei proíbe que ele gaste fora do que é o limite, do que foi passado. Então, esse controle é muito importante. Deixa todos os candidatos de uma forma mais igual, né? Acho que é a equidade que a gente acaba tendo ali, colocando uns, né, próximos dos outros. Então, essa questão do impulsionamento é muito importante. Eu acho que hoje em dia todo candidato precisa investir em alguma coisa nesse sentido. Eu me lembro que eu investi, né? E a gente vocês tinham uma equipe que recebia, a gente fez um grupo, recebia. Fale qual é a equipe básica da básica da básica para se ter um marketing. Porque eu me lembro que a minha sombra, ela mandava para mim o vídeo e eu mandava para ele e ele subia lá, né? Então, assim, a gente ter esse. Eu digo para vocês, gente. A comunicação é fundamental. Você pegar a sua equipe e você ter uma comunicação harmoniosa entre essa equipe, para que vocês tenham, como uma roda girando. A partir do dia 16, essa roda tem que girar. Sim. E para ela girar, você precisa ter um sombra. O que é o sombra? É aquele que vai captar tanto fotos como imagens suas. E isso vai alimentar as suas redes sociais. E aí você vai precisar, se quiser impulsionar, você vai precisar que alguém profissional esteja habilitado, justamente para quê? Para fazer o pagamento via meta, com CNPJ, com tudo isso. Então, não é simples, não é você pegar o seu amigo, o seu vizinho, que faz até de graça para você. É algo. Depois a gente vai tentar trazer aqui alguém da contabilidade, do jurídico, para falar mais sobre isso. Mas não é algo simples e essa equipe precisa estar harmoniosa. Você pode dizer assim, o mínimo do mínimo que um candidato precisa ter, porque tem gente que já falta só um dia e ainda não entendeu, né? Então, olha só, veja bem, o Sombra, né, que nós apelidamos de Sombra, que é o filmmaker, que ele acompanha o candidato, né, ele está ali para fazer esse registro de foto, de vídeo, e que ele manda já online, né, já manda direto para que a gente possa ter uma equipe para avaliar, para editar e subir o material. Mas tomando muito cuidado, porque esse material tem que ser checado antes de subir, né? Ele tem que ser adequado, tem que colocar lá que é propaganda eleitoral, tudo isso existem normas, regras, um padrão. Então é importante que todo candidato, aqui no TRE, todos os TREs, tem uma cartilha no site, uma cartilha básica. Mas é importante que se chame um profissional, se contrate um profissional, porque pode sair muito mais caro, pode ter um problema maior. De repente o candidato ele pode ser eleito e pode não assumir, né? Então, isso tudo é importante que se faça, que se entenda. Não é como você falou, não é aquela pessoa que vai fazer de graça, que não é por aí, não é tão simples assim. Existem algumas regras, existe um procedimento, né? A estratégia tem que ser bem pensada também, tudo tem que estar em sintonia, né? O que o candidato realmente ele quer defender, qual é o que ele quer, qual é a bandeira dele. Hoje a gente não pode ser muito genérico, a gente precisa ser nichado, como nós chamamos, né? Ter ali, ser específico em uma determinada bandeira de luta que a gente tem. Senão... Eu nem devia ter ido lá no Macapaba, né? Eu devia ter procurado assim, alguma associação de militares, porque justamente é o público-alvo do perfil, porque senão a gente vai malhar em ferro frio, a gente vai usar uma estratégia que não vai nos aproximar daquele público. Não adianta, não tem estratégia que faça alguém, né? Eu, por exemplo, alguém que está preso, que está a querer votar em mim, né? Votar na direita. Geralmente eles têm os preferidos. Então não adianta você querer conquistar esse tipo de voto, você não vai. E é importante que tenha essa noção, essa consultoria também, para não gastar energia e tempo e recurso num ambiente e num público que não é o seu. Justamente. A gente pode ter um desperdício de tempo, de recurso. Enfim, a gente não pode fazer isso se a gente não... Aí vem um planejamento estratégico, a gente tem que entender. A gente tem que saber, Adriana, é um negócio assim... simples, básico, mas a gente precisa entender quem é que aprova. É uma das coisas que às vezes tem a dúvida. A gente precisa ter alguém, o candidato precisa ter alguém e definir, ó, quem vai aprovar meu material é o fulano de tal. Para quê? Para que a gente possa fazer com que a campanha possa fluir. Porque tem candidato que ele quer aprovar, porque ele não tem tempo para aprovar. E aí ele entra numa reunião, sai em outra, e aí ele vai para um outro evento, acaba que perdeu o time, e aí a gente, quando pensa que não, aquela matéria já não é mais interessante. Então, ele tem que definir realmente quem é a pessoa de confiança que pode aprovar o meu material. Você teve alguma dificuldade nesse sentido, né? De pessoas que não gostavam, queria que mudasse bobagem, né? Bobagem, coisas que não iam fazer grande diferença e que fez diferença no tempo, porque já era para estar pronto, já era para estar na rua, mas aí por causa de um detalhe, vocês travaram ali o processo. É comum, às vezes, assim, às vezes não, muitas das vezes, o candidato, e é isso que eu volto a dizer, que ele precisa ter a equipe dele bem definida. Ele precisa delegar. Não adianta.
o candidato querer fazer tudo. Ele tem que estar com foco no eleitor. Ele tem que estar com foco nas propostas. Ele tem que deixar o mais claro possível isso para o eleitor, porque senão é muita coisa para ele fazer. Né? E nós temos, sempre aparece, né, alguns candidatos que ele continua concentrando. E isso não é bom. Para a gente profissional e para o candidato também não é bom. No meu caso, foi uma exceção. Eu acho que eu concentrei, mas eu dei conta, não foi? Foi Eu acho porque, que assim, eu sou da área de comunicação, então eu acabava essa entendendo o teu facilidade, lado, digamos assim, e jogando, né? essa facilidade que nós tínhamos, assim, candidatos que nem a Adriana, é fundamental que a gente entenda, porque assim, quando você foi para lá, já tinha feito um curso. É jornalista, já é da área da comunicação, já entende, então já tinha tudo muito bem definido para saber o que você realmente queria e como queria. O problema é que existem candidatos que não sabem ainda o que querem, como querem. E aí existem outras pessoas que não entendem, mas vão lá para dizer assim, não, mas é para cá, bora para cá. E aí o outro diz, não, bora para ali, bora para cá. E o eleitor está aqui no centro. Então, quer dizer, a gente precisa entender o que realmente, o candidato precisa entender o que realmente ele quer. Ele tem que saber o que ele vai fazer. Qual é a meta, o objetivo dele. Né? Isso tem que ficar muito bem definido, Adriana. Só lembrando aqui, quando a gente fez aquele marketing da rede social, eu me lembro que vinha assim, hoje é dia do médico, hoje é dia não sei de quê. Aí eu achei aquilo tão assim, toda vez que eu vejo alguém falando, hoje é dia disso, hoje é dia daquilo, eu digo, isso aí já é um marketing. Mas é uma pergunta sincera, isso funciona? Porque eu não gostava dessa parte. Eu digo, não, porque se eu não tivesse candidato, eu jamais ia lembrar que hoje é dia do, sabe, do dentista, do médico, não sei o quê. Tipo assim, eu me senti hipócrita, entendeu? Eu tenho que postar alguma coisa do dia do médico, porque senão, entendeu? Mas já vinha pronto de lá, porque até Sim. isso já fica, né? Já vem pronto de lá. Sim. Isso aí tem alguma função? Será que a gente alcança esse grupo? É porque, assim, as classes, né, elas começam a serem lembradas. Existem pessoas que têm o dia tal, mas que só quem lembra são eles ali. E o candidato, ele tem esse papel importante. Como você falou, mas só que se eu não fosse candidato, eu não lembraria. Foi assim que isso aí foi negativo para mim, não positivo. Eu digo, todo mundo vai saber que isso aqui é porque eu sou candidato, entendeu? Pois é, mas nem todo mundo talvez pense como você. Porque tem uns que chegam para a banalidade e dizem assim, poxa, mas será? Olha, que legal. Eu lembro que sempre existiu uma estratégia de políticos anteriormente que eles mandavam, na época pelos Correios, mandavam no dia do teu aniversário, mandavam um cartão postal. Sim. Né? Então, quer dizer, será que se ele não fosse político, ele mandaria? Acho que não. Pois é. E aí imagina o quanto que era dispendioso e o quanto que eles precisariam ter uma equipe para fazer aquilo, para lembrar do aniversário de tantas pessoas. Um Feliz Natal nas datas sazonais. Então sempre tinham políticos naquela época, aí estou falando lá atrás, que faziam dessa forma. E aí hoje se aplica. Muitas coisas não mudaram, continuam da mesma forma, só mudaram os métodos, o que a gente tem de tecnologia para fazer. Eu queria que você falasse quais os riscos de você não só contratar uma gráfica, por exemplo, que não tem qualidade, mas que o próprio, eu até perguntei já, CNPJ dessa gráfica está com problemas. Às vezes tem problemas, tem algumas gráficas que aparecem do nada em ano eleitoral, né, e desaparecem. Eu já percebi isso também, né? Tem umas portinhas que se abrem só para fazer esse trabalho. É assim, o que acontece? O problema maior é quando o CNPJ de fato não existe. Eu acho que aí que é o problema maior, quando ele é criado. Né? Mas quando a gente tem criado assim, é fictício. Né? Mas se ele tem um CNPJ, que ele está dentro do CNAE correto, da maneira correta, não tem problema nenhum. Ele pode fazer a entrega, a impressão. Mas assim, o que a gente tem que tomar bastante cuidado é que às vezes esses aventureiros, né, que de campanha em campanha, como você falou, que aparecem, às vezes eles não têm o equipamento. Eles terceirizam de alguém, eles pegam de outra pessoa. E enquanto está dando certo, tudo bem. Mas se de repente sair um lote com problema, ele já não tem como se responsabilizar, porque ele terceirizou de alguém. Então, o problema maior em relação a isso é CNPJ falso, é um problema, claro, porque seria uma fraude. Fora do CNAE, eu estou prestando serviço, preciso que esteja dentro daquele CNAE específico. Mas o problema maior é esse, é a questão da segurança. Acho que a segurança é fundamental nesse período que ninguém pode ficar brigando em justiça que não tem tempo. Já pensou? Ah, não, fulano de tal me enganou, eu vou colocar na justiça. Como, velho? Olha o tempo que tu vai levar e aí acaba a campanha e não se resolve. Então, esse é o cuidado que tem que se ter. O candidato ou o assessor tem que procurar realmente empresas qualificadas, com bons profissionais, que tenham know-how, porque isso vai garantir para ele ter um problema a menos. É um problema a menos, um desafio a menos para ele. Olha, tem um cafezinho aqui, viu? Obrigado. Se você está sem açúcar, mas tem açúcar aqui. Obrigado.
A gente vai continuar o nosso papo, já está terminando, mas eu já estou me sentindo muito satisfeita, porque eu acho que a gente conseguiu ajudar aí muita gente que tá nos assistindo, que vai nos assistir também depois, porque nós estamos diante do maior desafio, né, da história do Brasil e estamos diante de bilhões que estão sendo dispensados para que essa corrida ela aconteça, mas que o próprio candidato precisa saber como fazer esse investimento, para ele não investir em situações erradas. Existe alguma situação assim emblemática de alguém que tomou uma decisão errada nesse sentido, né? Uma história que você pode contar das últimas eleições ou anos anteriores, bem anteriores, de que você diz, poxa, essa pessoa foi prejudicada por conta dessa decisão errada que ela tomou em não obedecer, não procurar saber quem era aquela empresa, de onde ela vinha, se ela tinha ou não experiência, enfim, você tem algum... Porque às vezes pode até chegar no seu próprio escritório alguém falando, olha, aconteceu, já vem de outro canto, né? Olha, está acontecendo, conte aí os relatos. Sempre tem, Adriano. Sempre tem. Inclusive, das últimas eleições, tiveram muitos que tentaram se candidatar e não conseguiram prestar contas, justamente porque, às vezes, o CNPJ, eles emitem a nota fora do prazo. Então, veja bem, eu faço a contratação e aí eu tenho que fazer o pagamento mediante a nota fiscal. E existiam candidatos que tinham pago e a nota fiscal não chegou. E aí depois se presta a conta, perde o período, perdeu o período, não conseguiu a nota fiscal com aquela empresa que prestou serviço para ele, e ele acabou sendo prejudicado. Então, existem vários problemas em relação a isso. Existem candidatos que, já tiveram candidatos que colocaram placas de odó, que é proibido, inclusive, né? Não, mas eu vou colocar e tal, e aí ele estava sendo assessorado por uma outra equipe que, de repente, não disse para ele, não deixou claro que, talvez por falta desse entendimento, dessa clareza da lei, porque assim, todo ano, todo ano eleitoral, se tem uma lei que vai se ajustando, vai se enquadrando, tem que tomar muito cuidado agora com a inteligência artificial, muita gente quer fazer, é muito fácil, pega o ChatGPT, vai lá, faz um prompt e cria um layout, e cria um card, mas só que tem que entender que tudo que for feito, né, com inteligência artificial tem que colocar que foi feito com inteligência artificial. Né? E às vezes se cria aquele problema. O que foi criado, o que foi feito, o que é verdade ou o que é mentira? Né? O que realmente foi criado ali? Aquela imagem daquela pessoa, ela está ali de fato? Como é que foi? Foi manipulado? De que maneira? Então, até o eleitor fica na dúvida. Então, tem que tomar muito cuidado da maneira que vai se utilizar a inteligência artificial. Ela é apenas uma ferramenta. A gente tem que entender isso. Então, ela não é especificamente só para fazer isso. Não, olha, todo mundo vai fazer com a inteligência artificial. Ela diminui o custo, mas ela não tem como analisar tudo. Inclusive, quando tu coloca no chat GPT, ele pode te dar uma resposta errada, inclusive muitas das vezes, que a gente chama de alucinação, né? Ele alucinou, ele foi ali, bebeu numa fonte errada, e se a gente não tiver cuidado para analisar isso, a gente acaba replicando algo que não existe. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Essa IA, ela também tem uma ideologia, porque eu já percebi isso. Às vezes eu faço um texto e coloco lá para ela melhorar aquele texto, ela muda aquele texto e contraria a minha vontade. Por quê? Porque ela tá propensa ao progressismo, né? A olhar a direita como extrema. Então, tem alguns tópicos que, se a gente colocar lá, ele vai desfazer tudo aquilo que a gente acredita. E a gente vai até pensar, meu Deus, então isso é errado? Como eu penso? Então, é muito delicado essa questão da IA, que a gente tem que começar a fazer esse debate. Porque eu acho que a gente ainda não debateu como deveria, principalmente o jornalista. Eu faço parte de uma associação, da Joia, que eles falaram justamente isso. Isso precisa ser feito, inclusive, lá no Congresso. Porque se a IA está formatando o pensamento, né, eu sou jornalista, eu quero ter o meu livre pensamento. E se a IA, a partir do momento que ela pega o que eu fiz e ela remodela, ela está remodelando a opinião, né? E daqui a pouco todo mundo vai pensar do mesmo jeito, porque tá a IA que disse, está dito. Não, ela também, ela erra e ela tem, infelizmente, ideologia, né? A gente pensa que é neutra, mas não é. Não tem mais nada neutro hoje em dia, só shampoo. E a gente vai concluir esse momento. Eu quero agradecer muito ao Toninho por ter aceitado o nosso convite. Eu espero muito ter ajudado você a tomar decisões corretas, a contratar pessoas responsáveis, qualificadas, preparadas, que vão fazer você ter menos problema, porque problema você vai ter, mas que esse não seja mais um, que essa questão de marketing, de fotografia, de vídeo, inclusive você é da área de vídeo, né? Audiovisual. Isso. Foi durante 2 anos diretor. Foi, eu tive a oportunidade de ser conselheiro estadual de política, aqui, eleito pela sociedade civil, né? A gente
participou da eleição e o primeiro mandato, era na verdade um mandato tampão, foram 6 meses, e aí depois nós fomos reconduzidos pela sociedade civil, pelo voto, e lá no audiovisual tivemos algumas conquistas, tive a oportunidade de presidir uma Câmara de Ciências Humanas no Conselho, no qual a gente conseguiu avançar muito, conseguiu algumas conquistas para o audiovisual. Este ano, por exemplo, a gente conseguiu arranjos regionais, são mais de 20 milhões aí que se tem do audiovisual. Acho que essa política é uma política de Estado, uma política em que foi muito boa para a gente, o avanço da política pública para o audiovisual foi muito importante para qualificar. A gente sabe que os streams estão aí, o cinema está aí, e a gente tem uma Amazônia linda, maravilhosa, tem muita coisa para ser explorado aqui no estado do Amapá, e esse incentivo é muito importante para a gente, dessa política pública, né, que nós conseguimos conquistar no Conselho de Política Cultural. Então, parabéns aí pela sua Muito atuação, obrigado, muito um obrigado. avanço muito importante. E aí eu quero que você deixe o seu contato, não sei, rede social ou telefone, caso alguém queira conversar com você, ver o seu trabalho também enquanto marketing, enquanto gráfica, enquanto, eu não sei o nome, filmagem, como é que chama? Publicidade? Publicidade, Publicitário a geral? parte da horário eleitoral gratuito, Sim, toda sim. essa produção, tudo que envolve a imagem desse produto que é o candidato, né? Obrigado, Adriana, pelo espaço mais uma vez. O número de contato é o 991 50 2340. Esse é o WhatsApp, pode falar direto com a gente, né? Nós temos a gráfica, que é a 4K Gráfica Digital, e temos a agência de publicidade, que é a duarteon.com. Né? Então, os seus espectadores podem nos encontrar lá, né? Se precisar de alguma coisa, nós estamos para orientar, para mostrar. E, acima de tudo, eu queria deixar, eu acredito que um recado para que a gente pudesse trabalhar, os candidatos trabalhem de uma forma séria, que mostre realmente quais são as suas propostas, que o eleitor entenda, compreenda e tome a decisão correta, né? Que a gente possa ter os profissionais que estão envolvidos, que eles estejam realmente engajados para poder ajudar aquele candidato, né? Porque às vezes existem algumas pessoas que não são tão profissionais e que estão inseridos e acabam atrapalhando pessoas boas como candidatos que acabam sendo atrapalhados por maus profissionais, né? Então, é importante que se faça essa reflexão, que esse momento democrático, esse momento de escolha que nós temos aqui para fazer mudanças importantes, não só na nossa vida, mas na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, enfim. Então, fica aí esse recado, fica aí essa dica para que não só os eleitores, mas os candidatos possam estar melhores preparados para que eles possam assumir aí o mandato. Então é isso. Eu espero que você, que é o melhor candidato, você escolha um marketing bom para que esse CNPJ que vai nascer dia 16 e que vai morrer dia 4 de outubro, ele possa ser bem representado, ele possa ser bem apresentado, ele possa convencer o eleitor e que você tenha êxito e que você tenha responsabilidade durante todo o mandato também, porque é isso que nós precisamos, não só eleger, mas ver essas pessoas durante os 4 anos trabalhando pelo nosso Estado, trabalhando pelo nosso país, e esse é um momento democrático, que você faça boas escolhas, que a sua campanha, você que é candidato, seja um sucesso, que você ganhe, e quem não ganhar, como eu não ganhei, aprenda e ajude outras pessoas, porque eu amo fazer isso, viu? Eu amo ajudar pessoas. E esse programa aqui, essa entrevista especial foi para ajudar você candidato e você que trabalha com os candidatos, que também pode estar dando essas dicas, que foram dicas preciosas para que a sua campanha tenha êxito. E que dentre tantos problemas que vão surgir, esse problema com o marketing seja um a menos e não um a mais. Até a próxima entrevista especial.